Bom, nós estamos iniciando mais uma aula nesse preparatório da Polícia Federal. Meu boa noite ao pessoal do VIP Online. E vamos aí responder algumas questões. Esse exercício vai estar disponibilizado para vocês a partir de amanhã. Ok, pessoal? Olha, nós temos aí algumas questões com temas interessantes e que são temas com os dados mais atualizados. Como na primeira questão, quando se coloca aí, ao completar quase 29 anos de vigência, em setembro de 2013, o Protocolo de Montreal consolida-se como um dos mais eficientes acordos multilaterais estabelecido pelo sistema da ONU. Desde que foi lançado em 1987, reduziu em 1,1 milhão de toneladas para 70 mil toneladas o consumo global de clorofluorocarbonos, os famosos CFCs, o gás mais prejudicial à camada de ozônio. Com relação a esse tema, julgo os itens. Em 16 de setembro de 1987, 46 países assinaram o protocolo sobre substâncias que destroem a camada de ozônio desde 1995, a ONU declarou o dia 16 de setembro como o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Olha, é verdade. De todos os acordos, sabe, assinados pelos países em combate a alguma forma de impacto ambiental numa escala global, o mais eficiente até agora, o que trouxe resultados mais positivos, foi exatamente o Protocolo de Montreal. Mais do que o Protocolo de Kyoto, que trata, sabe, da questão do aquecimento global. É lógico que o Protocolo de Montreal já se discute hoje, né, o combate ao uso de clorofluorocarbono como uma forma de reduzir, sabe, o aquecimento global. Mas ela está diretamente ligada à questão da destruição do ozônio, sabe, abrindo um imenso, entre aspas, buraco na chamada camada da estratosfera. É uma camada, essa camada de ozônio, ela fica entre 20 e 30 quilômetros de altitude já na nossa estratosfera. A primeira camada depois da troposfera, que vai até 12 quilômetros ou 12 mil metros. Então, no início da década de 80, descobriu-se uma reação em que o ozônio, em função do uso do clorofluorocarbono, era destruído gradativamente. Descobriu-se, então, esse imenso buraco na camada de ozônio, e aí, no final da década de 80, nós tivemos a assinatura do Protocolo de Kyoto, sabe, para redução da emissão de clorofluorocarbono. E esse dia, 16 de setembro, passou a ser o Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio. Correto? Essa é a primeira alternativa. Outros produtos químicos alternativos, como o hidrocarbono, a amônia e o dióxido de carbono, vêm sendo usados em aparelhos de refrigeração, não causando danos à camada de ozônio e ao clima. É verdade. Esse hidrocarbono vem substituindo o chamado CFCs nos equipamentos de refrigeração, geladeiras, freezers, sabe, ar-condicionados, alguns sprays, e isso vem contribuindo para a redução. Há uma estimativa que, se nós parássemos hoje de usar o clorofluorocarbono, até o final desse século, ali para 2099, o buraco na camada de ozônio, que está localizado principalmente sobre o continente antártico, ali no Polo Sul, será totalmente recuperado. Mas lá para o final desse século. Ok? Sim, vem sendo usado agora. Agora só tem um detalhe, né? É tóxico, certo? Mas o principal, vamos chamar assim, agente destruidor do O3 vem ser exatamente o clorofluorocarbono. As moléculas de cloro que passam a combinar com moléculas de oxigênio, que separa em função da quebra do H2, do oxigênio, e aí ele passa a combinar com a molécula de cloro, formando
não mais um O3. Reduz a produção do O3, é uma reação química. Verdade. O Brasil está à frente, está entre os 5 países que cumprem metas do Protocolo de Montreal com maior eficiência. Os esforços nacionais desenvolvidos desde os anos de 1980 resultaram em um corte de 95,4% no uso de clorofluorcarbono no país. É verdade, pessoal. Olha, eu tenho dito aqui ao longo das aulas, e já disse nessa sala, não sei se turma de PM ou caixa, mas nessa sala, que nenhum país do mundo avançou mais depois da ECO 92, dentro do princípio de desenvolvimento sustentável, do que o Brasil. Sabe, o Brasil foi o país que mais avançou na busca de desenvolver programas, sabe, baseado no princípio de desenvolvimento sustentável. O Brasil já foi premiado, sabe, com projetos nesse sentido. O Brasil se comprometeu de forma unilateral, até 2030, reduzir em 20% a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Desenvolveu um projeto chamado Programa da Amazônia Sustentável, sabe, que vem contribuindo para a redução de desmatamentos e queimadas na Amazônia Legal. Tem participado efetivamente nas chamadas conferências das partes para tentar salvar o encontro, sabe, para chegar pelo menos a um cronograma de discussão. O Brasil várias vezes tem se mostrado extremamente eficiente nessas discussões. Então, nenhum país do mundo avançou mais que o Brasil dentro do princípio de desenvolvimento sustentável. Verdade. O cumprimento de metas pelos 191 países que assinaram o Protocolo de Montreal já fez mais pela proteção climática do que o Protocolo de Quioto em sua primeira fase, que se encerrará em 2017. Está errado. O Protocolo de Quioto teve a sua primeira fase encerrada agora, no dia 31 de dezembro de 2012, ou de 2013. Sabe? A partir do dia 1º de janeiro de 2014, nós já estamos na segunda fase de Quioto. Sabe? A segunda fase de compromisso. Alguns países que participaram da primeira fase do Protocolo de Quioto não estão na segunda fase. Tipo, Canadá não está nessa segunda fase do Protocolo de Quioto. Nova Zelândia não está na segunda fase do Protocolo de Quioto. O Japão não está na segunda fase do Protocolo de Quioto. A segunda fase de Quioto já está em andamento, ok? Com países que se retiraram do compromisso que vai ter que assumir ao longo dessa segunda fase em reduzir a emissão de gases do efeito estufa, com cotas ainda a ser, com a porcentagem ainda a ser estabelecida, porque nós não chegamos a esse denominador comum. O detalhe é que essa segunda fase do Protocolo de Quioto é para se encerrar no dia 31 de junho de 2017 ou no dia 31 de julho de 2020. Mas a segunda fase já começou, certo? Desde o dia 1º desse mês. Vamos em frente. Falso. A COP10 cria o protocolo da biodiversidade. Na Conferência da Diversidade Biológica, organizada pela ONU, os mais de 190 países participantes assinaram o tão esperado acordo que garante acesso e repartição dos benefícios, considerado o maior pacto ambiental desde Quioto, e também um plano estratégico de ações até 2020. Muito bem. Conferência da Diversidade Biológica. Nós temos as chamadas COPs, que são realizadas todos os anos, desde o início da década de 2000. Ok? A primeira COP se deu em Bahamas. E a última, agora, em Varsóvia, na Polônia, a chamada COP19. Nós vamos ter a COP20 esse ano, vai ser em Lima, no Peru, e a COP21 vai ser lá em Paris, em 2015. Pois bem, as COPs, as conferências das partes, elas são realizadas anualmente. A conferência sobre diversidade biológica, elas ocorrem a cada 2 anos.
e a conferência sobre as mudanças climáticas todo ano. No caso, essa conferência, onde surgiu um protocolo assinado por mais de 190 países, foi realizada no Japão, a chamada Conferência de Nagoya. Não foi a de Doha foi em 2012, tá? A Conferência de 2013 foi em Varsóvia, a COP15 foi em Copenhague, a COP em Nagoya foi uma conferência sobre biodiversidade, onde foi assinado o protocolo de Nagoya. Que protocolo é esse? O protocolo de Nagoya, assinado lá no Japão, na cidade de Nagoya, é um compromisso dos países em preservar sua biodiversidade. Sabe, os países assumiram o compromisso de cada um fazer o possível através de medidas para preservar a sua biodiversidade. E foi um protocolo assinado onde outras metas foram colocadas para ser cumpridas até 2020. Por exemplo, aumentar de 12% para 17% no mundo as áreas preservadas, ou seja, as unidades de conservação. Aumentar de 12% para 17% no mundo a área de preservação. Isso está no protocolo de Nagoya, que foi realizada na COP15 lá no Japão. Como também aumentar de 1% para 7% as áreas de preservação marinha, de 1% para 7%. Desculpe, de 1% para 10%. As áreas preservadas, sabe, os ecossistemas marinhos de 1%, que hoje corresponde a apenas 1%, para 10% até 2020. Foi um protocolo importante assinado em Nagoya, cidade japonesa, letra E, para essa conferência. Desculpe, para essa questão. 3. Nós tivemos recentemente mais uma reunião do Copom. O Banco Central decidiu elevar nessa quarta-feira, dia 15 de janeiro, a taxa básica de juros da economia brasileira de 10% para 10,5%. Com relação a este assunto, os juros itens, aí nós temos, desde 2006 até 2013, aí no gráfico, vocês estão vendo, a oscilação, né, da taxa básica da Selic. Com relação a isto, vamos julgar as alternativas. A elevação dos juros é um instrumento usado pelo governo para conter o consumo? Sim. A sociedade brasileira, ela vem consumindo muito. Sabe, isso é até bom, suprir, sabe, algumas necessidades básicas que milhões de brasileiros não tinham e agora estão tendo poder suprir suas necessidades. E aqueles que podiam consumir, estão consumindo um pouco mais. O que faz com que, é lógico, o que fez com que, melhor dizendo, que um dos principais fatores para o crescimento da economia brasileira, mesmo sendo pequena como foi o ano que se passou, o principal fator de crescimento da nossa economia. Sabe, a classe C hoje, a chamada classe média, que é a classe predominante no Brasil, hoje nós temos mais ou menos 103 milhões de brasileiros formando a classe C, a classe responsável por esse parco crescimento da economia brasileira. No Brasil, um pouco mais de 50% da população forma a classe C, que é extremamente democrática. Sabe, essa classe C, com seu consumo interno, vem contribuindo muito para o crescimento da economia. Mas quando o consumo é demais, isso pode produzir consequências negativas. E eu não vou dizer qual é a consequência negativa, senão não vou ter que ler o restante. Ok? Então, vamos lá. É verdade, deter um pouco o consumo. Foi a 7ª alta seguida da taxa que havia caído para um dígito em março de 2012? É verdade. Em março de 2012, a taxa básica da Selic era na casa de 1 dígito, agora está na casa de 2 dígitos. E é a sétimo aumento consecutivo. Tem alguma coisa errada. As reuniões do Copom ocorrem em intervalos de 90 dias para fixar a taxa média dos financiamentos diários depositados no Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Todos os dias o governo tem em suas mãos os dados sobre a economia, todos os dias.
essa informação ela é diária, sabe? E, de fato, o Copom se reúne, mas não a cada 90 dias. São, no mínimo, não menos do que isso, sabe? Isso é norma, 8 encontros por ano. Menos de forma alguma. Ao longo do ano, o Copom se reúne 8 vezes no ano. Dependendo da situação econômica, pode ser mais, 9, 10, mas jamais menos de 8. Ok? As reuniões são realizadas em 2 etapas. Na primeira, eles pegam todos os dados diários, faz uma avaliação e na segunda parte do encontro, eles decidem a taxa básica. O principal objetivo do aumento da taxa da Selic é combater a especulação financeira? Não. O principal objetivo da taxa básica é combater uma tendência inflacionária. Muito consumo, muito moeda no mercado, e aí uma tendência inflacionária, e aí vem o governo, estabelece um aumento na taxa básica de juro, reduz, sabe, aquela vontade de consumir em função dos juros maiores, aqueles longos financiamentos, termina por contribuir para a redução do consumo e combater a inflação. Está errado quando diz combater a especulação imobiliária. E sim, desculpe, financeira, mas sim combater a inflação. Ainda nesse mesmo conteúdo, nós temos o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil foi criado pela Lei 4.595 de 64. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem por missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda por meio do controle da inflação e um sistema financeiro sólido e eficiente. Com relação a essa temática, identifique as 2 autoridades que estão no comando do Bacen e do Ministério da Fazenda atualmente. Henrique Meirelles e Pedro Malan. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central ao longo dos 2 governos do Lula. Sabe, no governo Dilma ele saiu. Pedro Malan foi o último ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique. Sabe, foi o último ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique. Antônio Palocci foi ministro da Fazenda, o primeiro ministro da Fazenda no governo Lula. Foi o primeiro, ok? Guido Mantega é o atual ministro da Fazenda. Armínio Fraga foi o último ministro, foi o último presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso. Pedro Malan, o último ministro da Fazenda do Fernando Henrique Cardoso. Alexandre Tobini, o atual presidente do Banco Central. E Henrique Meirelles, o último presidente do Banco Central do Henrique Cardoso. Resposta: Alexandre Tobini, presidente do Bacen, Guido Mantega, ministro da Fazenda. Letra E para essa questão. São as 2 pessoas mais importantes do governo depois do presidente, é lógico, né? Estão exatamente ali no centro da decisão econômica, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. 5. Oi. Foi mudado. José Eduardo Cardoso. Deputado federal pelo PT e que assumiu o cargo de ministro. Vamos lá. Nas últimas décadas, a estabilidade econômica fez com que o Brasil fosse um dos países que mais subissem no ranking das maiores economias mundiais. Em meio à crise que atingiu as nações europeias, o país ultrapassou a Itália e se tornou a 7ª economia em 2010. No final do ano passado, no caso 2011, aí no contexto do enunciado da questão, superou o Reino Unido e assumiu a 6ª posição no ranking, liderado pelos Estados Unidos, pela China, Japão, Alemanha e França. Em 2012, o Brasil perdeu a 6ª posição para a Inglaterra e em 2013 passou a ter o 7º PIB do mundo. A mudança ocorreu, entre outros fatores, devido, letra A desaceleração da economia e a desvalorização do real perante o dólar? Sim, perfeito. Vamos lembrar que lá em 2010 o Brasil teve um crescimento de mais de 7% do PIB.
Logo em 2011, veio para 5. Em 2012, ficou no patamar entre 2 e 3. No ano passado, 0,9%. Não chegou a 1%. Então, essa desaceleração da economia e a desvalorização do real perante o dólar foi o fator que levou o Brasil a perder o posto da 6ª economia do mundo, passando a ser a 7ª. O que está errado na B? Na B diz o seguinte: a redução acentuada do mercado interno e o aumento da dívida pública. Bom, aumento da dívida pública não é novidade, isso acontece. Todos os anos nós temos a dívida maior em função dos déficits que existem, como, por exemplo, no INSS. Agora, redução acentuada do mercado interno, acabei de falar numa questão anterior, que é o consumo interno, tá, que contribui para esse pequeno crescimento da economia brasileira, com essa nova classe C, sabe, essa nova classe média consumindo. É bom lembrar que a região onde a classe média mais consome é no Sudeste. E a segunda região onde a classe C mais consome é no Nordeste. Sabe? E o consumo é aquele consumo para melhoria, sabe, da qualidade de vida, onde vai desde cosmético, passando pela cirurgia plástica, que está entre, sabe, as formas de consumo que vem aí contribuindo muito para, sabe, o crescimento do setor da, vamos chamar, da indústria da beleza, né? Vamos colocar assim. Então, está errado. C, a diminuição do setor terciário da economia e a crise na agroindústria. Primeiro, nós não temos uma diminuição do setor terciário. É o setor que mais cresce. Segundo, crise na agroindústria. A agroindústria é uma das atividades econômicas que mais contribui para que o Brasil permaneça com esse pequeno crescimento do seu PIB. O Brasil é extremamente competidor no mercado mundial e no mercado interno, com a sua produção agrícola, sua produção da pecuária, voltada para a indústria e a comercialização desses produtos beneficiados manufaturados. Não foi a crise nos Estados Unidos. Nós vivemos num mundo onde as relações de comércio elas são cada vez mais intensas e de maior complexidade. Dois grandes centros consumidores passaram por crise e grande parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos, uma queda da relação de comércio do Mercosul com os Estados Unidos e a instabilidade na Europa. Sabe, dois centros importadores de produtos, a instabilidade e a descrença no euro, a valorização do dólar no mercado internacional e essas duas economias em crise, duas regiões em crise e dois grandes parceiros comerciais, afetou não só a questão da compra e venda de produtos e mercadorias, até mesmo o sistema financeiro internacional, com a dificuldade de novos financiamentos para a implantação de outros projetos, de grandes projetos. Tudo isso contribuiu para a desaceleração da economia, mercado externo, e isso termina ocorrendo e afetando o mercado interno. Mas vamos lembrar o que disse o presidente Lula lá em 2010. A crise chegou, mas no Brasil chegou com a força de uma marolinha. Só que foi uma marolinha constante. E de 2010, a gente vem percebendo a desaceleração da nossa economia, né? Vamos lá. D. Ao crescente déficit na balança comercial e ao sucateamento das indústrias, olha, o crescente déficit da balança comercial não é crescente. Nós tivemos um resultado ruim no ano passado, mas isso não reflete em anos consecutivos. E segundo, nós não temos um parque industrial sucateado. Pelo contrário, o parque industrial brasileiro ele é moderno, sabe? É um parque industrial moderno e muito diversificado. Não chega a ser um parque industrial tipo Estados Unidos, Japão, mas é um parque industrial moderno e o mais moderno da América Latina. E muito diversificado. Falso. O aumento do número de falências e a redução de investimentos estrangeiros, olha, o risco Brasil é baixo hoje. Quando lá em 2003,
2003, nós tivemos o Lula assumindo a presidência do Brasil, o risco Brasil beirava 2.700 pontos. Sabe, o risco Brasil é um risco em que os investidores têm para, sabe, com relação à credibilidade a uma economia. Quem criou esse risco é chamado EMB, EMB+. Esse EMB+, foi criado pelo JP Morgan Chase, um dos maiores bancos do mundo. É um risco, sabe, é um indicador de confiança do investidor para determinado país. Então, você tem risco mais alguma coisa. Risco Brasil, risco Itália, risco Alemanha, risco Venezuela. Então, quanto maior for a pontuação, mais arriscado e maior serão os juros cobrados para o investidor investir nesse determinado país. Bom, quando o presidente Lula assumiu, beirava os 2.700 pontos. Ele deixou com 198 pontos de risco. Então, os investidores têm hoje o Brasil como um país confiável. Até mesmo nas reuniões, nessa reunião que está acontecendo em Davos, na Suíça, ao longo dessa semana, o Brasil foi pauta de conversa dos grandes empresários e de representantes de países chamados G7, estão lá, falando do Brasil, que o Brasil é um país com grande perspectiva de crescimento, mas precisa fazer isso. Quer dizer, o Brasil ainda é, mesmo com essa crise, mesmo com a redução, mesmo sendo o país dos BRICS, que apresentou o menor crescimento do PIB no ano passado, tem ainda grande confiança do mercado internacional. Então, falso. Eu encontrei esse gráfico e eu achei bastante interessante. Aí nós temos a composição do intercâmbio do comércio bilateral entre Brasil e Argentina, no período que vai todo 2012 até agosto de 2013. Aí estão as descrições do que o Brasil importa e exporta para a Argentina. Sabe? Olha só, exportações brasileiras para a Argentina, janeiro até agosto. Está aí os produtos, máquina e mecânica, minérios, máquinas elétricas, plástico, ferro, aço, borracha, combustível, químicos, orgânicos, papel. E o que o Brasil importa? Tá? Cereais, combustíveis, máquinas, plásticos. Agora observe que a maior porcentagem está em branco. Ok? Ela está em branco. Olha só. Está faltando aí. Então, a pergunta é simples. Com base nas informações dos dados da tabela e de seus conhecimentos sobre o assunto, podemos afirmar que na relação de comércio bilateral com a Argentina, o principal produto exportado e o principal produto importado sabe, é o que o Brasil mais exporta para a Argentina e o que o Brasil mais importa da Argentina. Carnes, é lógico que o Brasil é um grande produtor e exportador de carnes, tipo carne bovina, frango, o popular galeto. Sabe, nós somos o maior produtor e exportador do mundo de galeto. Mas não para a Argentina. Esse não é o nosso principal produto para a Argentina, e nem o que nós importamos da Argentina. B, açúcar. O Brasil está entre os 3 maiores produtores e exportadores de açúcar no mundo, mas não para a Argentina, e a Argentina não tem a característica de produzir e exportar açúcar. Suco de laranja. Bom, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de suco de laranja do mundo. Disputa com os Estados Unidos pela maior parcela, pela maior fatia do comércio mundial de suco de laranja, mas não está, sabe, para a Argentina como principal produto de exportação e importação. Automóveis, sim, automóveis. É o nosso principal produto de exportação e importação da Argentina. Olha, o Brasil tem um acordo automotivo com a Argentina que antecede o Mercosul. Sabe, no final dos anos 80 para início dos anos 90, o Brasil já tinha um acordo de comércio com a Argentina, sabe, em México, chamada Alto Latina. Foi o que produziu a ideia de criar um mercado, sabe, um mercado comum em função da experiência dessa relação de trocas
de veículos, automóveis entre Brasil e Argentina. E a esse grupo chegou também o México. O Brasil tem um acordo automotivo com a Argentina e com o México, que faz com que os produtos, esse produto, o automóvel, não veio fazer parte, sabe, daqueles produtos que tiveram o seu IPI acrescido, aí, aumentado. Tivemos o aumento das alíquotas de IPI para os automóveis, carro 1.0, 2.0, e 30% de alíquota do IPI sobre carros importados, menos os carros importados da Argentina e do México. Eles não tiveram o acréscimo de 30% da alíquota do IPI. Nem os carros argentinos, nem os carros mexicanos. Em função do quê? Em função desse acordo automotivo que o Brasil possui com esses dois países. É o nosso principal produto de exportação e exportação. Confecções, bom, o Brasil lidera o mercado argentino de confecções. Sabe, as empresas brasileiras que se instalaram na Argentina para fugir, sabe, da prática protecionista do governo argentino, com as sobretaxas sobre os produtos que são importados do Brasil, as empresas brasileiras, para fugir, as empresas de confecções, para fugir disso, instalaram suas empresas na Argentina. O Brasil domina hoje 75% do mercado de denim, que é o tecido que é utilizado para a produção do jeans. 75% do mercado de denim é controlado hoje na Argentina pelas empresas brasileiras que se instalaram lá. Então, não é confecções, apesar do Brasil ter, sabe, uma grande fatia do mercado argentino. Eu gostaria que vocês observassem bem esse mapa, o pessoal aí do VIMP Online também, olha só. Nós temos aí alguns países identificados no mapa, parte do continente americano. Ali do México, que é o país logo lá em cima, na América do Norte. Aí temos 2 países que parecem, como disse um aluno, professor, que essa tripinha bem aí, que está colorida. Bom, essa tripinha tem um nome técnico, é um istmo. Sabe, essa pequena faixa de terra estreita aí, nós chamamos de istmo. Então, nós temos esses 2 países, sabe, que é um pequeno faixa de terra, que ainda não faz parte desse bloco econômico, mas entraram com pedido para fazer parte. Aí temos o Peru, a Colômbia, nós temos a Colômbia, logo abaixo o Peru e logo abaixo o Chile. Esses são os países do mais novo bloco econômico do mundo, criado em 2012. Sabe, formado pelo México, Colômbia, Peru e Chile. Muito bem. Bloco fundado em junho de 2012, soma 210 milhões de habitantes e 35% do PIB do continente. O grupo concordou em liberar em 92% dos bens e serviços entre os 4 países, além do pedido de integração feito por aqueles 2 países bem estreitos, Panamá e Costa Rica. É a APEC? Não. A APEC é a Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico, um bloco econômico formado por 20 países que são banhados pelo Oceano Pacífico. É um bloco bastante heterogêneo, vai desde a economia dos Estados Unidos, que faz parte da APEC, como também Chile, sabe, Colômbia, Peru, países banhados pelo Oceano Pacífico. Unasul, não. Unasul é um bloco formado por quase todos os países da América do Sul. A Unasul é União das Nações Sul-Americanas. É um bloco com ambições muito grandes, sabe? A Unasul foi criada para se tornar um bloco tipo União Europeia. Faz parte da Unasul os países do Pacto Andino, que são os países localizados sobre a Cordilheira dos Andes. Faz parte os países do Mercosul e os países das Guianas. Ou seja, quase todos os países da América do Sul fazem parte da Unasul. Só fica de fora a Guiana Francesa.
todos os demais países da América do Sul formam a Unasul. Mas não é. Aliança para o Pacífico. Aí estão os países banhados pelo Oceano Pacífico, mas essa não é a questão. Olha o título do bloco. Aliança para o Pacífico. Não é uma aliança para o Atlântico, sabe, de promover uma integração com os países em direção ao Atlântico. É uma aliança de países para o Pacífico, sabe, a nova grande fronteira econômica. Esses países estão assumindo acordos, sabe, de forma conjunta para que a integração dos mesmos com os países lá dos tigres asiáticos, dos novos tigres asiáticos, dos novíssimos tigres asiáticos, do elefante asiático, do dragão asiático. Pensar que o zoológico todinho da Ásia vão fazer, sabe, um acordo e a integração será maior. Quando eu falo assim, tigre, novíssimos tigres e os novos tigres asiáticos, estou falando de pequenos países do ponto de vista de território, sabe, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, são pequenos países do ponto de vista territorial, mas tiveram um crescimento muito rápido. Então, pequeno e rápido, tigre. China, dragão asiático. A figura do dragão é cultural na China, então, por isso, dragão asiático. Índia, o elefante asiático. Por quê? Porque o elefante é um dos sagrados do hinduísmo na Índia. Então, nós temos essas denominações. Então, esses países estão aí, buscando a aliança para o Pacífico. Agora, preste atenção. Esses países estão apresentando um crescimento individual de 2010, 2011 e 2012, crescimentos maiores do que o crescimento dos países que compõem o Mercosul. Não foi à toa que a presidenta Dilma foi fazer uma visitinha no ano passado ao Peru e assinou acordos comerciais. Exatamente por quê? Porque o governo brasileiro está percebendo que está havendo uma redução de trocas comerciais entre Brasil e Peru, entre Brasil e Chile, e, ao mesmo tempo, esses dois países estão aumentando, sabe, estão aumentando as relações de comércio com os países da Ásia. Então, o Brasil não quer perder o status de a potência da América Latina, sabe? O Brasil quer se manter como ator principal nesse jogo econômico. O Brasil quer o Mercosul como sendo o principal bloco econômico da América do Sul. Foi esta a ação geopolítica do Estado brasileiro desde o primeiro mandato do presidente Lula, quando a geopolítica brasileira se voltou para a América do Sul. Qual o objetivo? Fazer crescer e fortalecer o Mercosul. Mas as dificuldades são enormes. E apareceu agora a aliança para o Pacífico para competir, dividir a América Latina basicamente em dois grandes blocos. Ok? A Aliança para o Pacífico já é considerado o 9º maior bloco do mundo e só tem 2 anos praticamente de vida. Né?